Bora lá, galera. Vamos falar do jogo São Paulo e Vasco, galera. Vasco numa situação muito complicada. O Vasco pode entrar na zona de rebaixamento ainda nessa rodada. O Vasco estava perdendo por 2-0, chegou a igualar o placar, né? 2-2, mas acabou levando dois gols do time do São Paulo e a partida ficou 4-2 para a equipe do São Paulo. São Paulo, nesse momento, vai ficando na sétima colocação com 12 pontos e o Vasco na 16ª colocação com apenas 6 pontos. Situação do Vasco não é boa no Campeonato Brasileiro, galera. E vamos acompanhar aqui o programa aqui, Sport Center, falando tudo sobre Vasco e São Paulo. Vou deixar o link na descrição também, galera. Crédito, direitos autorais, ESPN, do Grupo Disney. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários o que vocês acharam da vitória do São Paulo e da derrota do time do Vasco. Essa calma, essa tranquilidade, essa maturidade, tenho certeza que é muito pelas conversas que ele teve ou tem e vai ter o resto da vida com o pai dele. Porque daqui a pouco, o Bubu fala isso sempre e é verdade, eu também acho isso. Ele vai ficar pouco tempo no Brasil. Esse menino vai ficar pouco tempo no Brasil. E eu acho, viu, Mari, que ele nem vai fazer aquela ponte Ajax ou Porto. Dizem que o Ajax já está de olho nele. Mas eu acho que a bola que ele tem é já para ir diretaço para um gigante. Lembrando que o São Paulo tem 60% dos direitos do Beraldo. Então, para o São Paulo, só vai ser interessante se desfazer desse jogador se for pela multa. Nem sei qual é o valor da multa. Eu sei que o São Paulo está tentando um reajuste com ele nesse instante já, porque daí automaticamente o valor da multa sobe. Mas eu não vejo esse jogador para jogar, mesmo que seja num primeiro momento, num primeiro passo europeu, num clube médio grande. Eu acho que eu acho chega que para um tem grandão. futebol para mais também. Acho que tem futebol, personalidade, característica interessante que agrega time, né? Porque uma qualidade no passe, na saída de bola, que rompe linhas, um jogador jovem que não sente a pressão. Eu acho que realmente é difícil a gente encontrar assim dessa maneira. Um jogador que tem muito futuro. Ele é canhoto ainda, né? Tem alguns técnicos que te procuram. Lembra quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo? Ele queria um zagueiro canhoto. Pablo Mari, né? Lembra o Osório no São Paulo? O Muricy, o cara fala, o zagueiro é canhoto e tal. O Léo, quando estava no São Paulo, era elogiado por isso. Por ser canhoto, ele era atrás esquerdo, veio para a zaga para fazer uma saída de bola já para o lado certo. O Beraldo tem isso também, né? De ser canhoto. Ele faz inversões, passes de longa distância, ele arrisca, não tem medo, né? E o pessoal brinca que ele dá risada mesmo em clássico fora de casa. Ele tem tanta personalidade. E também é uma coisa para pensar, né? Não ser tão autossuficiente. Foi lapidado pelo Alex, pelo nosso Alex, né? E era capitão na base. Aquela cabeça lá. Está nos vendo agora. Está nos assistindo. Beijo e elogiando o Beraldo, como já fez publicamente. E a família, né? E a família. É importante. A família é muito importante nesse mundo que nós vivemos hoje. O fez hoje o 4º gol de São Paulo, né? Juan, isso. Também passou pelas mãos do Alex. Sim. Cabeça, pagar alguma coisa pra gente aqui, Passou essa semana aí em São Paulo. Passou aqui em São Paulo. Eu não me encontrei, fez matéria, fez um monte de coisa aí, foi visitar o Palmeiras. Não. Aqui do lado, nem pra pagar um refrigerante aqui na Real, hein? Fez uma imersão no Palmeiras nessa semana. Que monte de... Quer dizer... Acho que ele escolheu o lugar certo também pra isso. Tá certo, tá certo. Mas nada impede de pagar um refrigerante pra gente, né, Pirra? Eduardo Afonso, complete, por favor, a sua primeira participação aqui no Sport Center. Boa, André, deixa eu só corrigir uma informação que agora chegou completa. A viagem não é de hoje para amanhã. Esse negócio de viajar de madrugada, as pessoas passam a informação meio truncada. É de domingo para segunda-feira. Então, jogadores vão descansar, provavelmente treinar amanhã à tarde. E aí o Dorival vai definir o elenco que vai levar para Venezuela. Dito isso, multa do Beraldo, num primeiro momento, entre 8 e 10 milhões de euros. Mas você disse bem, André, o São Paulo está trabalhando com o staff do atleta para poder aumentar esta multa. Tempo de contrato, porque ele valorizou muito nos últimos meses. Beraldo, primeiro gol no profissional. Juan, primeiro gol no brasileiro. O outro gol do São Paulo, marcado pelo Caleri. O elenco, 2 assistências. É o resumo desses 4-2 do São Paulo com esse recorde de público aqui no Morumbi. Daqui a pouco eu chamo aqui na zona mista.
Muito obrigado, Edir. Daqui a pouco também a gente vai ter a entrevista coletiva do Dorival Júnior. Lembrando, fã do esporte, que na terça-feira, às 21h30, você vai poder acompanhar aqui na ESPN Puerto Cabello e São Paulo. São Paulo tentando já resolver a fatura aí na Copa Sul-Americana, se classificando para as oitavas de final. Lembrando que só se classifica direto o primeiro colocado. O segundo colocado disputa ainda um play-off com algum time que virá da Copa Libertadores. Vencer, né? Porque o Tigre encostou no São Paulo está com 7 pontos, o Tigre com 6. Se o São Paulo vencer Tigre e Tolima no Morumbi, o São Paulo se classifica em primeiro. Sim, mas o Tigre vai receber em casa agora o Tolima, que é um time fraco, se mostrou fraco. E o Puerto Cabello também o Tigre vai receber em casa. Então a tendência é o Tigre fazer 6 pontos em casa agora. Então o São Paulo precisa para chegar no jogo final. De novo, a gente vai ter um São Paulo... Podendo empatar, de repente. Podendo empatar. Um São Paulo e Tigre vai ser decisivo, imagino, a última rodada dessa fase de grupos da Sul-Americana. O primeiro jogo do São Paulo nessa Sul-Americana, 2-0 para o São Paulo lá na Argentina. A gente vai dar uma olhadinha agora na classificação para entrar no Vasco da Gama, né? Porque o Vasco da Gama, a gente vai ver, fã do esporte, que infelizmente para os vascaínos não está nada bem nessa tabela de classificação. Olha lá, classificação de momento, lembrando que tem muita gente ainda para jogar e alguns jogos, um jogo, né, nesse momento em andamento. O clássico aqui de São Paulo entre Santos e Palmeiras, por enquanto sem gols. O Botafogo, de qualquer maneira, será o líder ao fim dessa 7ª rodada, com 18 pontos, seguido de Palmeiras, Fluminense e Atlético Mineiro. Desses três, 2 já terminaram os seus jogos, Fluminense e Atlético. Fluminense perdendo, o Atlético vencendo o Coritiba. Gol do Hulk de pênalti, 2-1 lá em Curitiba. O jogo em que o Coxa perdeu um jogador expulso, o Zé Roberto, né, atacante, no início do segundo tempo. Aí, Cruzeiro, que só joga na segunda-feira, Atlético Paranaense, que hoje acabou perdendo, né, Marcel? Confirma comigo, pro Red Bull, 1-0 lá em... 2-0, foi 2-0 lá em Bragança Paulista. O São Paulo, que chegou hoje à sua 3ª vitória no campeonato e ao 12º ponto, é o 7º colocado. O Santos, que está jogando agora, a Fortaleza, que perdeu hoje. Fortaleza perdeu para o América, lá em Minas Gerais, por 2-1. Red Bull completa aí a primeira página. Agora nós vamos para a segunda página para encontrar o Vasco da Gama. Flamengo, que recebe o Corinthians amanhã no Maracanã, 4 da tarde, é o 11º com 9 pontos. Grêmio, amanhã tem Grenal, 18h30. Grêmio com 8 pontos, o Internacional com 7, nenhum dos dois fazendo uma campanha à altura das suas tradições. O Bahia ali encalacrado no meio dos dois com 7 pontos. O Bahia perdeu uma grande oportunidade hoje de pontuar. Recebeu o Goiás, que é o 15º. E aí, ó, o último clube antes da zona de rebaixamento é o Vasco, com 6 pontos. O Vasco vai ter que, verdade, o Vasco vai ter que dar uma torcidinha amanhã pro Flamengo para não entrar no Z4. Veja só você, mesmo ainda na fase inicial do campeonato. Corinthians, Cuiabá, América Mineiro e Coritiba. O América Mineiro venceu seu primeiro jogo no campeonato hoje. Completam aí a classificação, são os 4 times do Z4. O Vasco da Gama e o Cuiabá só jogam o brasileiro. Vou me dedicar só ao brasileiro. Vai ficar bonito para mim. No mínimo, não passo susto, não passo fogo. Não tá se provando isso não, Zé. E não era isso que a gente esperava, né? Porque o Vasco, no Campeonato Carioca, fez alguns bons jogos, né? Inclusive, no F90, naquele instante, nós falamos que o Vasco, pela SAF, né? Ser um pouco mais antiga. Mais antiga não, né? Está... O Botafogo com a SAF um pouco mais antiga. Um ano a mais, tal. Nós falamos assim, o Botafogo deveria estar à frente do Vasco. Pelo contrário, naquele instante o Vasco apresentava um melhor futebol, o Botafogo com alguns problemas, mas agora é o contrário, né? Mas é difícil analisar, porque, por exemplo, hoje acho que o Vasco fez uma boa partida. Né? Até uns 15, 20 minutos do segundo tempo, se você analisar, o primeiro tempo o Vasco foi em cima foi praticamente dominante no primeiro tempo. O São Paulo, de 2 ataques, fez 2 gols. O Vasco, mesmo assim, fez 2-1, empatou 2-2. O Barbieri tira o Pedro Raul, coloca o Galarza, se não me engano. O Galarza começou jogando. Ele colocou um atacante. Botou o Orelhano. Orelhano antes. Isso, antes. Mas ele Carvajal. Carvajal, isso, Carvajal. Ele coloca um jogador mais de mobilidade, ele muda a característica, ele parte para cima do São Paulo. Só que o São Paulo encontra um gol de escanteio logo após o empate.
E aí Mas bom que se diga que o escanteio sai de uma boa jogada do São Paulo, em que o Pablo Maia obriga o goleiro do Vasco a uma grande defesa. Só que aí depois aí o time do Vasco caiu, né? Depois que tomou o terceiro gol, o time do Vasco sentiu. Aí o São Paulo conseguiu encontrar soluções. Bom, Léo Jardim, né? Bom goleiro, né? Bom goleiro. Mas o Vasco, de uma certa forma, 60, 65 minutos, ele conseguiu fazer um bom jogo. Né? Pelo menos esse contra o São Paulo, diferente do outro, que deu 50 cruzamentos, né? Contra o Santos. Contra o Santos. Aí o Santos fez 1-0 com o David Washington e depois só chuveirinho. São Paulo também pegou pra caramba contra o Vasco. Então, não sei se chega mais ou menos igual a situação do Fortaleza no ano passado, que o Fortaleza estava em último, mas estava jogando bem, né? Criava situações, tinha várias oportunidades, mas a bola não entrava. Aquele Fortaleza já era um time afirmado. Né? Sim, não, mas o que eu ia dizer é exatamente, mas o Fortaleza ainda tinha... Ele dividia as atenções, jogava Libertadores, tinha viagens, tinha uma série de coisas. O Vasco não. Sabe quais são os dois próximos jogos do Vasco? O que preocupa mais o Vasco é isso. Eu não sei se o Barbieri, esse último jogo, já foi xingado. Próximo jogo é sábado que vem contra o Fortaleza lá no Castelão. Bem-vindo à Série A. Depois, Flamengo. São os dois próximos. Mas precisa ver se o Barbieri vai estar lá, né? Porque o Barbieri pediu desculpas nos últimos dias, não pelo desempenho e pelos resultados do Vasco, mas pelas declarações, né? Foi um tanto quanto infeliz, né? Ele exaltou demais o Santos, a história do Santos, de nunca ter sido rebaixado. E colocou o Vasco literalmente na UTI, né? Dizendo que o Vasco... E ano passado estava na UTI, não dá para sair da UTI e correr uma maratona. Exatamente. É que algumas verdades para o torcedor são difíceis de escutar, né? Então, mas, Mari, mas o time não é o do ano passado, né? Teve algum investimento, você pode até questionar se é o que deveria ou não, mas a 777 botou algum dinheiro. Pedro Raul, por exemplo, foi um jogador que se destacou na temporada passada, foi contratado. Jair, muito bom jogador. Então, Léo, Pelé, o Léo, o Piton, aliás, há um papo. Assim que a gente falou que do Beraldo pode ser negociado e tal, o Piton, lateral esquerdo, também há quem diga que já tem, né, não vou dizer ponte e tal, né, mas tem esse lado da SAF também. Aconteceu com o Botafogo, né? Já teve jogador negociado para o time que pertence ao dono. Pode acontecer coisa parecida no Vasco com o Piton e daqui a pouco ele sai do time. Mas tem uma... Assim, eu tomo muito cuidado com as críticas que eu faço, porque já fui jogador e eu sei como é que funciona isso na cabeça do jogador. Tem pai, tem mãe, né? Então, mas o Bambu tem muitas limitações. Muitas limitações. Então, quando você joga com o Bambu, você vai ter que esperar sempre, né, que ele vai falhar em determinados momentos, que ele tem ele não tem uma regularidade muito grande. Então, tecnicamente, eu acho que ele tem suas limitações e de posicionamento, de entendimento de jogo também, ele tem dificuldades. E aí é onde você pode jogar. Se você observar aí o time do São Paulo, quando cria as oportunidades, cria muito em cima do Bambu. O próprio gol de escanteio, o gol do Nestor. Então, você já coloca aí 2, 3 gols na conta do jogador. É difícil. Então, se você tem um jogador como esse, você tem que... Opa, peraí, eu tenho que me resguardar, deixa eu ver uma outra opção. Entendeu? Você paga pelas opções, não tem jeito. E aí precisa cobrar a diretoria, precisa ver quem contratou, como contratou, por que contratou. Será que com o dinheiro investido no Bambu não teria um outro jogador? Como é que o Bambu saiu do Corinthians? Aí o Bambu saiu pelas portas... Aí o gol do Beraldo em cima do Bambu. Em cima do Bambu. Então você vai lá e você contrata... dos dois sequer salta, né? Nada. Você vai lá e contrata o jogador, sendo que o seu time está chegando para a disputa de uma Série A, está numa transição de times de um time de Série B para a Série A. Você contrata um jogador que é para disputar a Série B? Então não tem jeito. Aí tem que ser cobrado o Barbieri. Ô Barbieri, você não está acompanhando o Bambu? O que ele vem fazendo? Será que você não consegue entender, encontrar um outro jogador ou uma outra solução? Né? São várias coisas que precisam ser questionadas ali. Sabe que quando ele surgiu no Santos, ele apareceu bem, né? Com potencial. Assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, é claro, para falar sobre expectativas de torcedor. Não é o mesmo time que disputou a Série B, mas aquele time que disputou a Série B, num determinado momento, também estava muito bem. O Vasco, ele chegou a ser imbatível em São Januário, né? Ele emendou uma sequência incrível dentro da sua própria casa e aí depois, na reta final, quase não subiu. Então, assim, o Vasco, quando ele decide a questão da SAF, ele sobe, ele conquista o acesso, ele
retoma um projeto a partir de um treinador com uma identidade de jogo, as peças chegam para se encaixarem nesse sistema, nisso que o Barbieri entende de jogo, o Vasco ele não monta um super elenco. Não mesmo. Ele consegue um encaixe coletivo com praticamente 11 titulares que conseguiram desempenhar no estadual. Para mim, até o jogo contra o Palmeiras, em que o Vasco abre 2-0 e depois cede o empate, depois cai muito de rendimento, principalmente no segundo tempo, e contra o Palmeiras, depois empata contra o Fluminense. Para mim, até ali, o Vasco ele fazia realmente um trabalho esperado para a temporada. Não é um time que vai brigar lá no alto da tabela, mas é um time de permanência de Série A. Então, eu acho que quando o Barbieri ele fala sobre essa questão do paciente na UTI, enfim, eu entendo que tem um distanciamento sentimental do treinador, né, para com o clube, o envolvimento que o torcedor tem, é sobre como o Vasco tem desempenhado nesses últimos anos. Então, ele chega para recolocar o Vasco numa situação em que o Vasco não figura há um tempo. E aí a gente conseguiu ver que, num determinado momento, os times cariocas estavam disputando bem ali, né? A gente viu enfrentamentos interessantes. É claro que contra o Fluminense o gol sai muito cedo, depois passa só a se defender, mas termina o jogo com um empate contra o Fluminense. Então, acho que assim, a oscilação do time, ela é esperada, é o segundo time mais jovem do campeonato, num elenco inteiro, vai passar muito por essas tomadas de decisão, essa oscilação num jogo importante, vai tomar o drible, mas eu acho que para além do treinador e para além dos jogadores, precisa entender qual foi o planejamento dessa diretoria. Porque é um elenco curto, de oferecimento técnico, de repertório. Então, acho que tem que entender até onde esse Vasco pode ir. Galera, é isso aí. O Vasco, né, é um time muito limitado, isso daí todo mundo sabia. Você não pode ficar tirando base em campeonato carioca, em campeonato estadual, porque campeonato brasileiro é outra coisa. E a equipe do Vasco iniciou até bem o campeonato brasileiro, venceu o primeiro jogo, o segundo jogo chegou a abrir 2-0 na equipe do Palmeiras, que é uma equipe muito forte, mas acabou cedendo empate. E de lá para cá o Vasco não tem conseguido fazer muita coisa no campeonato brasileiro, né? O resultado para mim do Vasco não ter sido satisfatório e em uma boa parte dos jogos o Vasco tem jogado bem, mas não consegue manter, né, o ritmo de jogo, né? Hoje a equipe conseguiu buscar empate contra o São Paulo, mas se desesperou muito, muitos erros também defensivo também da equipe do Vasco acabou combinando também mais 2 gols, né? O time do São Paulo virou, a equipe do Vasco se desesperou, a equipe do São Paulo foi lá e marcou 4 gols, o 4 gol, né? E quarto gol e matou o jogo. Acabou ali o jogo, entendeu? Não teve o que fazer, o Barbieri não soube o que fazer, entendeu? Se desesperou, a equipe conseguiu buscar o empate, segurava um pouco o jogo e viu o que quer dar. Não adianta se desesperar e ir pra dentro, porque todo mundo sabe que é desesperador para um técnico, né? Quando vem numa sequência muito ruim, né? Sem vencer, né? E é o sexto jogo do Vasco sem vencer. Entendeu? E o torcedor já preocupa, porque o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento já nessa rodada. Amanhã temos jogos também, temos Corinthians, temos outros times, e o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento. Então a situação não tá boa, a diretoria tem que agir o mais rápido possível, porque senão, depois quando entrar na zona de rebaixamento, é difícil de sair, né? E já o time do São Paulo, né, é só vitória. A equipe do São Paulo aí é muito feliz, né? O torcedor vendo a equipe numa sequência de 9 jogos aí sem perder, né? Claro, são 4 vitórias, são 5 vitórias, eu acho 5 vitórias e 4 empates, não importa, mas o que importa é que o time do São Paulo tá numa sequência muito boa e coisa que não vinha acontecendo com o Rogério Ceni. Então tem que agradecer ao Dorival Júnior, que vem pelo menos de início fazendo um bom trabalho com essa equipe do São Paulo. Galera, esse foi o vídeo aqui do nosso canal. Você que está chegando, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.